Engraçado. Eu conheci o doutor Adriano Antunes, que eu acho, há o quê? Um ano e meio, mais ou menos? Um ano? O tempo tá voando, eu tô Tá, meio sem noção, mas eu acho que é mais ou menos isso. mais ou menos isso, né? E aí eu procurei o doutor porque eu precisava de alguma orientação, né? E aí, nesse contexto, percebi muitas informações e tal, eu tava tendo alguns problemas com alimentação, com sobrepeso e tudo. E aí, pelas nossas conversas, eu levei um tema para uma sala de aula. Hoje eu levo o tema para sala de aula, né? Mas antes eu levei para a sala de professores. Tinha um colega lá falando o seguinte: olha, cara, eu tô com um problema aqui de sobrepeso, eu não consigo emagrecer mais, eu não consigo mais ter relações, a minha disposição física tá muito ruim. Eu falei, cara, testosterona baixa, claramente. Cortisol lá em cima. Ele, como assim? Detalhe, é um tema. Vivemos na era da informação, onde as pessoas têm acesso à informação com os dedos aqui, e aí ele não procurou. E eu fui explicar que eu, né, me consultei e tudo, e eu fiz uma série de exames e tudo. E depois daquela consulta, a minha vida melhorou drasticamente, né? Drasticamente mesmo. Uma disposição física, disposição de concentração, tudo isso tem relação com as taxas hormonais, né? E entrando no tema também do policial, essas noites de sono, por exemplo, essa má alimentação, reflete na indisposição física de um modo Cara, geral? parece uma regra, parece uma regra. Todo policial vai ter um problema de alteração hormonal, todos. A má noite de sono, ela reflete diretamente, inclusive, no que você citou, testosterona. Nossa testosterona ela é liberada na madrugada. Então, uma má noite de sono já interfere nisso. Interfere numa má liberação de testosterona, numa má liberação de GH, que é o hormônio do crescimento que muita gente conhece. No final do último ciclo noturno que você está dormindo, você começa a liberar, em sono profundo, você começa a liberar o cortisol. Então, todas essas alterações, tanto da sua noite quanto do seu dia, vão ser prejudicados pela má noite de sono ou pela noite de trabalho que o profissional teve. Isso é uma realidade da saúde, né? Profissionais de saúde, profissionais enfermeiros, médicos que trabalham em plantões noturnos, idêntico aos policiais. Então, falando dos policiais em si, todos que têm má noite de sono, todos que entregaram a sua vida em trabalhar nas noites, vai ser prejudicado nisso. E cada vez mais jovens apresentam esse quadro de baixa de testosterona. É isso que eu ia falar. Por exemplo, eu dou aula para concurso público, né? E nos concursos públicos, hoje, o cara com 16 anos, com 17, 18, ele já estuda para concurso público. Hoje a realidade mudou, ele não pensa mais em faculdade, até pensa para fazer concurso. É muito comum, por exemplo, inclusive eu estimulo isso, que os alunos façam um tecnólogo de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, online, peguem aquele certificado, certificação de curso, e façam um concurso, né? E aí que eles entram mais cedo, 18, 19, 20 anos, né? E já entram nessa rotina de atividade policial. Ah, hoje o plantão é 8 horas, então é 8 horas segunda, quarta e sexta, né? Mudou, não, sábado, domingo mudou, é de madrugada. E ele não consegue programação de atividades, né? E como o senhor falou, isso já acarreta problemas para ele nessa parte hormonal. Não é isso? Existe um tempo mínimo, sei lá, o máximo, não sei, para que ele comece a apresentar problemas ou não? Não, assim, ó, o ciclo circadiano que todo ser humano tem, do horário que ele vai estar acordado, do horário que ele vai estar dormindo, a partir do momento em que ele foi mexido, ele já vai trazer sintomas. É como um jet lag que você vai viajar, você vai para Paris e você muda o fuso horário. Você chega lá no primeiro dia, você está meio perdido. Você está meio cansado, mas está ansioso para ver o local, tranquilo. Você chega dessa sua viagem, no seu primeiro dia aqui, você já tem sintomas de distúrbios do ciclo circadiano. É imediato. Por exemplo, você chegou de Paris meia-noite. Vou dormir, amanhã eu acordo 8 horas. Até então parece normal. Mas lá em Paris o fuso horário era outro. Quando você acordar 8 horas aqui, parece que você não dormiu essa noite, porque foi alterado. E muita gente, isentando os policiais ou incluindo os policiais, fazem isso nos finais de semana. O simples fato de mudar o ciclo circadiano, de você no final de semana ir dormir muito tarde, dormir até tarde, tudo isso vai influenciar no ciclo circadiano.
A segunda-feira é conhecida como o Dia Internacional da Preguiça, exatamente porque você está tentando voltar ao horário de rotina. Faz uma rotina de segunda a sexta, no sábado você troca o ciclo circadiano, na segunda você tenta voltar e a segunda de manhã é terrível para todo mundo. Então é por esse motivo que geralmente nas segundas-feiras as pessoas estão mais cansadas, onde teoricamente estariam sem trabalhar e descansando, elas começam a semana mais cansada, é isso? Exato. Se eu prejudico ou altero meu ciclo circadiano no final de semana, ou no caso dos policiais, no dia de folga, porque a ideia é eu trabalhar, fazer a minha execução laboral ali e depois no dia de folga eu folgar. Por N motivos, existem trabalhos extras, existe uma série de fatores que pode influenciar em que você não descanse. A mesma coisa que acontece nos finais de semana. Você deveria descansar nos finais de semana, mas você usa o final de semana para outro, para um lazer, para se distanciar da realidade, para fazer uma série de fatores que podem alterar o seu horário. Se alterar o seu horário, na segunda-feira você está liquidado na segunda de manhã. Cansado. Vai entrar no eixo, vai fazer por disciplina, vai fazer porque tem que ser feito, mas vai ser prejudicado o seu trabalho. Então, o jovem, a partir do momento em que ele alterou isso, no primeiro dia ele já sente um pouco. Mas está com hormônios à flor da pele, vai ganhando. Então, naturalmente, quando você é mais jovem, o corpo consegue produzir aquele hormônio com mais facilidade e se recuperar, ou não? É que, na verdade, assim, como ele é mais jovem, ele já produz muito. Então, essa pequena queda é imperceptível a começo. Mas, hoje eu tenho inúmeros pacientes, 32, 33 anos, que já tem uma afetação, que eu não vou dizer que é irreversível, mas apresenta um hipogonadismo, apresenta um cortisol baixo, quase que de forma permanente, então você vai ter que entrar com tratamento. Os distúrbios hormonais, eles acontecem a partir do momento em que você muda ciclo circadiano. Tá, aí ainda sobre o tema hormônios, tá? Sobre a taxa de testosterona e tudo, né? E quais são os prejuízos, especificamente, né? Das noites de sono, com a baixa produção de testosterona e de cortisol? Por exemplo, estresse. O estresse, ele está muito vinculado ao cortisol, né? O cortisol é conhecido como hormônio do estresse. Mas o problema na saúde do policial não é o cortisol baixo. É que com o cortisol baixo ele tem que vivenciar um ou inúmeros episódios de estresse, que deixa de ser um estresse agudo. Cara, o cara me fechou no trânsito ali. Cara, desculpa. Não, você vai ficar remoendo aquilo ali, você vai atrás dele. Então esse pequeno estresse se torna crônico. Então você tinha uma baixa produção de cortisol. Pelo episódio, você teve que descarregar um número alto de cortisol permanentemente. Então, uma pessoa que tinha um problema de liberação de cortisol passa o dia tentando compensar, liberando cortisol de forma crônica. O que poderia ser um controle fica num descontrole permanente, o cara fica com estresse crônico. E o estresse crônico é que vai trazer problemas. Você se irritar por algo que te irritaria normalmente, não tem problema, porque é do paciente. Pô, cara, minha garrafa caiu aqui, molhei o tapete, eu seco o tapete e acabou o problema. Né? Se o tapete for de outra pessoa e gerar um problema que você fique horas tentando solucionar, como é na vida do policial, às vezes é um probleminha que se tornou um problemão, ele vai passar horas tentando solucionar, ele vai viver em estresse crônico. Isso vai trazer um grave problema para a saúde dele. O que também acarreta como consequência daquele contexto lá, falta de disposição. Então, na hora que a gente fala de falta de disposição, tem uma série de cascatas que vão ser iniciadas a partir de uma má noite de sono. A má noite de sono ela é irrecuperável. Não acha que você passou uma noitada trabalhando ou passou festejando, que no outro dia você vai dormir o dia todo e você vai compensá-la. Não vai. Então, tudo isso já começa a ter indisposição. Só que o cortisol ele tem como objetivo te manter em estado de alerta. A testosterona tem como objetivo te manter também com maior disposição, com maior força, inclusive para a produção de músculos. Quando você altera tudo isso, também vai interferir no seu dia a dia em relação à questão da sensibilidade, à insulina, na questão... E aí a gente começa a desencadear um monte de problemas hormonais.
Na questão de você não se expor ao sol nos horários devidos, e aí entra na parte de déficit de vitamina D, que também vai trazer transtornos de disposição. E aí a pessoa não sabe que, por exemplo, ela tem que se preocupar com alguns minerais que não estão presentes na alimentação, não estão presentes no nosso solo, e aí vai desencadear uma série de consequências. E todo policial que não se cuida nesse sentido, não só de má noite de sono, de não se alimentar de forma correta, ele vai ter distúrbios hormonais que vão influenciar na disposição, na força, na coragem para enfrentar um problema, né? Porque aí a gente tem um sistema autônomo que vai desencadear um monte de coisa. Que se a gente for falar aqui, eu acho que a gente vai entrar num tema muito técnico e eu acho que a gente está aqui para falar para que todo mundo entenda, mas fique à vontade, cara. Entendi. É isso mesmo. Então vamos lá. Quais seriam as possíveis soluções em tese assim para tentar reduzir esses males? Assim, ó, você que está entrando no serviço policial ou você que já é policial. Nos dias de folga, realmente utilize esses dias para folga. Eu entendo todas as possibilidades, mas eu tenho que pagar isso, eu preciso tirar um extra. Se você faz isso temporariamente, almejando um objetivo, eu acho que não tem nenhum problema. Isso eu acho que todo mundo já fez isso. Eu já fiz muito plantão, buscando juntar um pouco mais de dinheiro por um certo motivo. Quando você torna isso parte da sua vida, quando você vira um workaholic aí, que você trabalha e na folga trabalha também, isso já se torna um prejuízo em relação a acúmulos. Soluções, tentar utilizar o dia de folga como folga. Sem contar, doutor, com a situação do Netflix, das noites... Não, aí é onde eu ia dizer, eu ia entrar nesses hábitos. Então, quando eu falo folga, é realmente contato com a natureza, desfrutar a família, que eu sei que hoje o mundo moderno dificulta muito isso pra gente. E aí a pessoa vai associar-se a um celular, a uma tecnologia. A televisão hoje em dia, deitado no sofá, você muda canal, você entra numa série, você vai maratonar na série e junto com essa maratona de série vem uma alimentação mais rápida, que é mais calórica, e aí a gente vai gerando um problema atrás de outros problemas. Soluções é você concentrar um pouquinho no que você está colocando como matéria-prima do seu corpo, que a gente vive nesse corpo e precisa de colocar alimentações adequadas, né? Eu gosto muito de comparar com um combustível que ninguém aqui vai colocar de sã consciência combustível adulterado no carro. Nem óleo usado. Vou colocar um óleo usado aqui no meu motor. Ninguém vai fazer isso, mas a gente faz isso com o nosso corpo. Você coloca uma alimentação que não é adequada, você ingere uma quantidade de álcool, não para trazer prazer. Isso também tem que ficar muito claro. As pessoas buscam o álcool não é para trazer prazer, é para te distanciar de uma realidade que você vive. Na maioria das vezes o cara tá frustrado com o trabalho porque ele se decepcionou com a carreira policial, ele tá com uma problemática de um superior que está perseguindo ele. Foi num PAD. Ele tá respondendo alguma papelada aí, que a gente já sabe como é. Então, dentro de tudo isso, ele vai usar o álcool ou qualquer outra droga lícita para fugir um pouco dessa realidade. Só que isso acarreta muitos males para a saúde. Soluções, buscar convívios e ambientes mais saudáveis. Do familiar, dos amigos, porque isso vai influenciar diretamente nos hábitos dele. Eu costumo dizer